Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e Galileia. Quando estava para entrar um povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era o samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a Deus. É constante nos evangelhos esse tipo de história, onde Jesus sempre chama a atenção que aqueles que estão à margem, aqueles que não seguem a fé oficial, são os mais corretos e os mais certos. Hoje, todo mundo sabe que os samaritanos eram os apóstolos. Eles não seguiam o judaísmo oficial. Eles não aceitavam Jerusalém como centro da religião. Traduzindo para os dias de hoje, eles não aceitaram Roma como centro da fé. E Jesus, o tempo todo, elogia eles. Isso me lembra um pouco o nosso atual Papa, quando ele sempre diz que nós temos que ir para fora. Nós precisamos tornar a igreja aberta para os outros e não uma seita fechada em si. Mas isso não é o tema principal. O tema principal é esse reconhecimento que as curas, os bens, vêm de Deus. E é interessante, Por mais que alguns não acreditem em pesquisas tanto, mas houve agora, essa semana, uma pesquisa que mostra que 80% dos brasileiros acreditam que o seu bem-estar é graça de Deus. O seu bem-estar vem da obra de Deus. 80%. Ou seja, 80%, portanto, vivem agradecidos a Deus. Mas a pergunta é: esses 80% realmente voltaram para Jesus para agradecer? Quem é Jesus? Jesus, como diz o Evangelho de hoje, estava a caminho de Jerusalém. E lembramos
que em Jerusalém as multidões num dia gritaram Hosana, no dia seguinte gritaram crucificam-o. É esse o contexto deste Evangelho. É disto que se fala. Será que esses 80% realmente estão acompanhando Jesus? Esses 80% que receberam e percebem o dom de Deus na vida deles, estão prontos para voltar a Jesus em que situação? Para gritar Hosana nas alturas? Ou, se a coisa apertar, gritar crucificam? Porque foram os mesmos. Foram os mesmos que gritaram Hosana, foram os mesmos que gritaram crucificam. Então, em que estágio estamos todos nós que agradecemos sim, reconhecemos Deus no bem que nós temos? Quando este Jesus nos caminha para a cruz. Quando este Jesus não fica só como herói, a quem nós possamos gritar Hosana nas alturas, mas quando a cruz nos exija de ficar ao pé. Pelos evangelhos, dos 80%, 3 vão ficar ao pé da cruz. Todos os outros, inclusive os apóstolos, o abandonaram. Então, sabe, quando nós nesse momento fazemos tanto barulho sobre a religião, cantando aleluia para cima, aleluia para baixo, e não se quanta coisa, ou seja, quando eu vejo uma massa de gente defendendo, e aleluia, e palmas à mão, eu não me entusiasmo muito, porque essa euforia, na hora da cruz, não sei quanto disto vai ser real. Na hora das trevas da sua vida, eu não sei quanto disto vai ser real. Quantas e quantas pessoas eu já atendi na minha vida dizendo como Deus fez isto comigo, não é? Toda vez que perdemos um ente querido, toda vez que algo de sério acontece na nossa vida, como Deus fez isto comigo. Então, você está seguindo Jesus? Por que Deus não tira esta desgraça de mim? Você realmente entendeu Jesus? O problema não é
em palavras agradecer. O problema é realmente voltar e se entregar a este Jesus a caminho de Jerusalém. E o caminho de Jerusalém é o caminho da cruz. Fazer parte deste caminhar. A nossa igreja, há muito tempo, nos ensina o caminho da glória na catequese do dia a dia. Tem grupos até que falam da teologia da prosperidade. Me desculpe, este não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus leva à cruz. E da cruz vem a salvação. Não de outro lugar. E o cristão que quer excluir da sua vida a cruz, não entendeu. E não está com Jesus no ideal de Jesus. Pode reconhecer que a minha vida é boa porque graças de Deus. Mas se fecha nisto e não vê que os grandes momentos da salvação, na verdade, são os momentos da cruz na nossa vida, ainda não entendeu Jesus. Então, é ótimo quando hoje tanta gente reconhece o dom que Deus lhe dá. Mas como você podia hoje voltar e agradecer a Deus, mostrar sua gratidão a Ele? Para mim é chocante, para falar a verdade, que 80% das pessoas acreditam que o seu bem-estar vem de Deus. E não são capazes de repartir estes bens entre seus irmãos. Se você reconhece que os, 40 mil, 50 mil que você juntou para comprar seu carrinho, parcelado, sei lá o quê, se isto é obra de Deus na sua vida, como você não consegue pegar, sei lá, durante esses 2, 3 anos que você paga esse carro, também uma cesta básica para as pessoas não passarem fome? Que seja. Como na minha cabeça que percebo que Deus me ama e me faz bem, eu não consigo imitar este Deus e fazer o bem ao outro. Então eu não estou seguindo Jesus. Eu estou fazendo parte dos 9 que reconhecem que Deus me curou, mas isso não traz consequências além de mim. Fica parado em mim.
e não se transforme em bem comum, em bem para todos. Deus me acalma quando eu rezo. Eu crio uma grande intimidade com Ele. Que ótimo, que bom caminho andado. Mas se este bem-estar que Deus me traz não reverbera em bem-estar aos que estão na minha volta, que significado tem isto? Não é de Jesus, então. Jesus fez muitas coisas, muito bem, curou, tal, mas a essência da vida dele foi a entrega até a morte. E se isto tiramos do Evangelho, nós estamos adulterando o Evangelho, adulterando Jesus Cristo. Só existe um cristão que se abre para o bem do outro. E Jesus não julga, Jesus apenas se entrega. E lá na cruz, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esta atitude fundamental está daquele estrangeiro que segue Jesus, volta e segue Jesus. E esta atitude precisa estar em cada um de nós, se realmente quisermos usar o nome de cristãos. Creio em Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e se compadeça de vós. Volva seu rosto para vós, vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento dizia aos monges que conviviam com ele que cada vez que eles encontrassem uma outra pessoa, eles se lembrassem que essa outra pessoa é a face de Deus. Quando há pouco cantamos, Jesus está aqui, sim, ele está aqui na Eucaristia, e porque os senhores estão aqui. Porque este Cristo, eu cumprimento em cada um das senhoras e dos senhores. E seria bom quando a senhora agora sair, encontre o Cristo não só dentro de si, mas também no outro, para que realmente possamos sentir, perceber e vivenciar este amor cristão. E de paz que o Senhor nos acompanhe.